Olá pessoal, eu sou a Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E no vídeo de hoje eu vou falar aqui da primeira, não é a primeira colaboração da Disney com a Marvel, porque essa foi a Simpatia de uma Dia do Infinito, porém é a primeira What If que a Marvel e a Disney lançaram juntas. Ela saiu no começo do ano, chegou agora no Brasil. É o que aconteceria se o Pato Donald se tornasse o Wolverine. Primeiro, não é culpa da tradução, etc, mas eu vou falar uma coisa que me incomoda pessoalmente, que é a falta de artigo. Por exemplo, aquilo que aconteceria se tivesse o Pato Donald se tornasse o Wolverine. Não ia machucar ninguém colocar esse artigozinho aí. Mas isso é uma coisa que me incomoda pessoalmente, assim, então é uma coisa que eu queria falar. Em formato americano também, assim como a da Moedinha do Infinito. Ela tem 40 páginas, custa, como vocês podem ver aqui, 15 patacas, vamos arredondar. Primeiro que ela é louvável a Panini lançar uma edição assim baratinha. 15 pataquinhas por 40 páginas, um preço justo. Atualmente uma edição dessa veria depois provavelmente ele vai lançar capa dura com algumas coisas aleatórias e música em um preço absurdo, igual a da Moeda do Infinito teve também. Antes de eu começar a falar da edição em si, eu vou falar da capa. Ela é inspirada numa capa bem icônica, talvez a capa mais icônica do Wolverine. Os fãs do Carcaju aí podem discordar ou não, mas pra mim, pelo menos, quando eu penso no Wolverine, eu vou variar a pronúncia do nome dele ao longo do vídeo aí, então não liguei pra isso. Mas enfim, pra mim quando eu penso no Wolverine, a imagem que me vem à cabeça é essa capa, essa imagem do personagem que essa história faz aqui. Normalmente eu colocaria a imagem aqui do lado, para comparativo. Porém, contudo, entretanto, ainda todavia eu tenho a edição, então eu vou aproveitar e mostrar a edição aqui também. Uma edição lado a lado aqui, ó. Essa capa aqui é a edição que mostra o Wolverine no Japão. Ela é o Eu Wolverine. E aí ela é desenhada pelo Frank Miller, na época que o Frank Miller ainda sabia desenhar. E como eu falei, é uma das capas mais icônicas do personagem. Ele tem outras, obviamente. Pra mim, particularmente, como eu falei agora há pouco, eu estou me repetindo de novo, até nessa frase eu me repeti. Enfim, quando eu penso no Wolverine, a imagem que me vem à cabeça é essa imagem aqui. Então, eu acho que foi uma baita escolha da... Tem capas variantes desse aqui, que a gente vai ver ali no final da edição aqui, mas foi um baita acerto aqui a escolha da capa. Pois bem, ela é escrita pelo Luca Barbieri, e tem a arte da Giada Perissinotto, inclusive ela é a artista da capa também, a capista, com várias capas variantes da Pete Momoko, do Phil Noto, do Ron Lim, do Israel Silva e do Scott Young. Mas enfim, falando da história em si, ela é bem baseada, ela é bem inspirada na velha Logan, ou Old Man Logan, que é eu ia falar recente, mas ela é do começo dos anos 2000. Mas ela é até bem recente comparativamente com as outras histórias do Wolverine, que acontece uma coisa lá e os heróis saem de cena, e depois o Gavião Arqueiro acaba vindo trazer o Wolverine numa... É tipo um road movie. Uma história bem bacana. O filme do Logan também foi um pouquinho inspirado nela. E aqui acontece isso. O Donald Wolverine, junto com outros heróis, acabaram desaparecendo. Caveira Vermelha, na história, e aqui o Bafo Caveira, ele começa a ascensão. Lá ele é o presidente dos Estados Unidos. Aqui ele é meio que o ditador de Patópolis aqui. Como acontece lá, o Gavião Arqueiro, aqui no caso o Mickey, vem trazer o Wolverine de volta à ação. Eu achei legal, primeiro vamos para as partes legais, as várias referências que tem ao personagem assim. Como eu costumo falar nesses reviews de coisas assim, eu falo que o fã do personagem, que eu gosto do Wolverine, mas não sei o que pode se chamar de fã, pode pegar várias referências. Aqui nessa capa, nessa página mesmo, quando ele vai estar pensando, a gente tem vários uniformes que o Carcaju já usou ao longo das décadas aí. A gente tem o da X-Force, e a gente tem o da época do primeiro filme que todo mundo usou roupa preta. Tem um uniforme mais próximo do original, do primeiro que ele usa. Tem essa coisa ridícula aqui, que ele usou acho que umas 2 edições só. Logo, acho que viram que não prestava. Tem esse clássico, que é o marrom e amarelo aqui. E tem outras referências ao longo da história. Tem o Pateta Hulk aqui. Nesse quadrinho aqui a gente vê um quadrinho fazendo referência a uma outra capa famosa do Wolverine e do Hulk. Na época que ambos estavam incógnitos. O Wolverine era na época que ele era conhecido como Caolho. E o Hulk, na época que ele era o Hulk cinza, ele era conhecido como Senhor Tiratema. E essa eu vou colocar a imagem aqui do lado, que eu fiquei com preguiça de procurar a capa nas minhas edições aí. Aqui a gente tem um pouquinho também uma referência ao primeiro encontro do Wolverine com o Hulk, porque pra quem não sabe, a primeira aparição do Wolverine foi como um adversário do Hulk. Pouco antes do Wolverine entrar para a segunda formação dos X-Men. Por isso que os dois personagens têm uma história bem ligadas assim. Ao longo dos anos aí, eles sempre ficaram interagindo, brigando, etc.
A história em si, é o que eu ia falar, é que eu acho que eu cheguei a comentar quando eu fiz o review do Moedinha do Infinito, que aquela história da moedinha lá, ela é mais o Arif do que essa daqui. Mas por que eu falo isso? Porque o Arif o conceito do Arif é você pega uma coisa, alguma história que a gente conhece, e a gente põe um ponto de ruptura, tipo, acontece alguma coisa, sei lá, o personagem vai para a direita em vez de ir para a esquerda. Isso muda toda a história. Tem vários Arif assim, tem o que aconteceria se a Gwen Stacy não tivesse morrido, tem o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse entrado pro Quarteto Fantástico, se o Justiceiro tivesse matado o Demolidor, etc. E aí isso é o que a gente vê na Moedinha do Infinito lá. Se vocês voltarem no vídeo lá, vocês veem que a história é aquilo. O Donald e os meninos vão visitar o Tio Patinhas lá na... Visitar não, vão na Montanha do Urso lá. Só que acontece a nevasca que eles não conseguem chegar. E o Tio Patinhas, por isso, acha que não dá pra confiar nos parentes. É por isso que ele fica aquele personagem vilanesco naquele universo lá. Aquilo é um what if. Essa história aqui não, ela é só uma história do Donald como Wolverine. Não acontece alguma coisa que faz o Donald, o Wolverine foi, em vez de capturar o Logan, capturam o Wolverine para dar os diamantes, ou alguma coisa assim. E eu acho que isso se completa, se mantém nas próximas edições também, a do Donald se tornar o Thor também. A da mini Capitã Marvel eu ainda não li, mas provavelmente vai ser a mesma coisa. Agora vai ter uma do Mickey, o Quarteto Fantástico, dos Vingadores. Tirando isso, a única coisa que eu gosto, que eu gostaria agora é ter agora uma história do Homem-Aranha com o Donald. Obviamente por serem meus dois personagens preferidos. Acho que eles estão guardando para alguma coisa importante aí, forem lançar com o personagem, como fizeram, porque essa revista aqui saiu nesse ano aqui que a gente comemora os 90 anos do Donald e os 50 anos do Kakaju. Calhou e usaram os dois personagens aqui. E aqui a gente vê as capas variantes que eu falei, a capa da Pete Momoko, a do Fionoto, também outra capa bem famosa do Wolverine do John Byrne, traço do Scott Young. E aqui a gente tem uma entrevista com o autor, o Luca Barbieri, alguns estudos de personagem, etc. Entrevista com a Diada, e enfim. Eu gostei. Gostei mais dessa daqui do que a do Donald com Thor. Mas isso eu vou deixar para comentar quando sair no Brasil. Ela, então, como eu falei, ela chegou nas bancas essa semana com 15 patacas. Eu recomendo a leitura aí, a compra. Espero que a Panini nos próximos What If desse daqui ela continue lançando nesse formatinho aqui que é... Não formatinho, esse formato baratinho aqui que é bem-vindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. É aquilo que eu sempre falo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.